Bom, vocês estão sentindo agora que deu uma esfriada grande. É uma característica que você sempre vai ter quando você passar aqui, ó, nesse lugar que a gente está entrando, que chama Largo da Junqueira. Sabe por quê? Porque olha que lindo que ele fica com todas essas árvores aqui. Não sei se vocês estão sentindo, até a brisa está mais fresquinha. Acontece para vocês também? Dá para perceber que a temperatura baixou? Não é muito melhor numa cidade cheia de árvores? E é isso que começou a se pensar à época. Final do século XIX, início do século XX, as pessoas começam a ter uma influência muito grande, externa. E aí a gente vai começar a refletir sobre o quão Natal é uma cidade cosmopolita, que foi uma mistura de gente de todos os tempos e lugares. Porque a gente tem uma presença forte dos norte-americanos, mas a gente tem uma presença forte dos portugueses. Há pouco tempo atrás a gente teve uma presença forte de italianos e espanhóis. Você já viu cidade que se misturou mais, que a história misturou mais do que Natal? Eu acho que São Paulo misturou muito, tá? Muito. Mas Natal, por tamanho que ela tem, o número de nações que teve por aqui, é impressionante. E aqui, nas laterais, vocês já vão poder verificar o que a gente chama de balaustrada. Estão vendo isso aqui que parece uma... Como é que eu chamo isso? O guarda-corpo é a parte técnica, arquiteto, né? Então, é como se fosse um... Como é que eu chamo isso aqui? É guarda-corpo, mas... O corrimão. Tá vendo esse corrimão? Obrigado, amigo. Tá vendo esse corrimão aqui? Veio um grupo... A gente pode parar por aqui, tá bom? Veio um grupo francês chamado pelo imperador, que é quem ensina para os arquitetos brasileiros que aquele estilo é o mais bonito. Aquele lá que a gente falou da Pinacoteca. E algumas das características começam a mudar. Por quê? Quando você começa a exportar muito algodão, as mercadorias que saem começam a vir também. Então o que acontece? Você começa a ter mais mercadorias circulando, com mais mercadorias, mais pessoas, mais ideias. E várias dessas ideias, às vezes até um comportamento diferente, uma religião diferente. Por que eu estou parando aqui? Porque logo atrás de mim, vocês conseguem ver, uma das pontas ali, está a igreja presbiteriana. Que essa especificamente, eu ainda tenho assim, o privilégio de conhecer algumas pessoas que frequentam. Eles têm uma característica que o reverendo Ítalo estava me contando, que é 80% da igreja tem pelo menos um mestrado. Eu falei, por que? Ele falou, não sei. Mas são pessoas que gostam de estudar. E foi assim que os presbiterianos chegaram no Brasil. Aqui, eles chegaram e criaram a escola americana. Provavelmente, quem morou em outras capitais do Brasil conheceu a escola americana também, tá? Porto Alegre tem um em São Paulo, porque são os lugares que eu frequentei mais, mas quando eles fazem a escola americana, o que eu aconselho? Começam a perceber que junto com a educação, eles também ensinavam valores. E com esses valores, tinha também uma transmissão de decisões religiosas. E aí começa um movimento de que a Igreja Católica tem as suas escolas. Então, se você olhar, por exemplo, os irmãos maristas, né? Que estão completando 100 anos agora. Você vai olhar os irmãos salesianos, que vieram já no século XX. Isso já são movimentos porque o educar fazia parte de transmitir valores. E o que a gente começa a ver a partir de 1889, vocês vão entender por república, é começar a pensar na coisa pública, na coisa que é de todo mundo. Porque religião, você tem a sua, eu tenho a minha. Olha, o que tem de religião aqui, mas tem uma parte que nós todos concordamos. Por exemplo, não jogar lixo na rua. Né? Já imaginou se a caminhada passa aqui e tem lixo por causa desse passeio? Vai cair alguma coisa. Se acontecer, encontra, a gente joga na primeira lixeira que encontrar. Isso é parte pública. Só que tem direitos que estão lá na lei e eles não conseguem ser praticados. Por exemplo,
Nós temos liberdade religiosa no Brasil desde 1834, porque está na Constituição. Na Constituição, né? Porque se você chegar para qualquer pessoa de matriz afrodescendente que venha numa religião como essa, e aí, você pode praticar? Ou um preconceito recente, né? Que a pessoa olha para você e diz: ih, tu é evangélica, hein? Né? A gente começou a olhar feio. Tá uma fase esquisita, né? A gente está olhando tanto porque a gente é diferente. E esses caras, quando chegaram, gente, se vocês quiserem pesquisar, eu não posso, porque não é a minha linha de raciocínio, não é como eu quero, não é o que eu quero estudar. Mas a briga entre presbiterianos e católicos nos jornais é só fofoca. E eu adoro fofoca, entendeu? Vocês vão cair para trás se vocês começarem a ler. É lógico que, de vez em quando, era uma coisa um pouco violenta. Vou te dizer, sabe quando é que a gente parou de matar? Estou falando sério agora. Sabe quando a gente parou de matar? Que matar era uma coisa comum, que podia acontecer, o cara saía impune. Não tem 50 anos, gente. Meu pai andava armado. Ele tinha uma arma no carro, ele tinha uma arma na bolsa, ele tinha uma arma em casa, ele tinha uma arma no escritório. Porque era o normal ser homem, também tinha isso, né? Fora que ele gostava de armas. Normalmente a pessoa só tinha uma. Olha a fala, normalmente a pessoa só tinha uma. Eu lembro do primeiro vídeo quando eu fiz que deu certo, que é uma fofoca sobre um grande escritor e a mulher troca ele por um atirador de elite, ele vai lá, enfim. Você tem que ver o vídeo para saber quem é o escritor, mas onde eu quero chegar. O cara matou ele e foi considerado legítima defesa. Era uma coisa comum se matar. A gente coloca o faroeste só para os Estados Unidos, enquanto o faroeste deles é muito parecido com o nosso, só que o nosso é diferente porque tem o sertanejo. Essa viagem toda é para dizer que nós somos diversos e que por anos ser presbiteriano era uma coisa que se distinguia. E até hoje, se você olhar qualquer coisa um pouquinho mais preta, não está no centro histórico, porque Natal sempre se quis muito branca. Desculpe, isso não é um xingamento não, tá? Estou só dizendo o que eu conheci nos livros. Natal sempre se quis muito branca. Olha a igreja dos brancos que a gente falou lá, né? Dá até para brincar, que me disse que foi Alcides, um grande nome da cultura indígena, que um grande pesquisador, falou: aqui a gente tem a igreja dos brancos, dos pretos e dos pobres, e dos índios. Ele usou índios, tá? Cortou. Vou, a partir de agora, usar indígena. A dos brancos, que é a das pessoas ricas, a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é aqui, e a igreja do Galo era um quartel militar. E a maioria desses militares são esses filhos indígenas que estão por aqui. Eu falei, é um tipo de história que eu não vou estragar com a verdade. Deixa assim, fica mais fácil gravar. É que aqui na praça, né? Imagina se a gente começar a dizer que a gente tem um poder executivo aqui, o legislativo lá na Assembleia, o judiciário, e a gente tem o poder da cultura na Pinacoteca, dá para começar a chamar de Praça dos Quatro Poderes, né? Entenderam o que é uma história, uma boa história que eu não quero estragar com a verdade? Então, quando eu contar algum tipo de fofoca, eu vou comentar com vocês isso, tá? Esse é o tipo de história que eu não estrago com a verdade. Isso é um lema que um amigo meu me ensinou. Mas uma grande verdade é, até hoje nós somos muito intolerantes. E esse grupo aqui viveu isso. Imagina então aqueles judeus que a gente falou ali da Vila Palatinate. Certo? Temos muito que aprender uns com os outros, mas aqui a gente ainda pode conversar mais sobre essa influência francesa que está na balaustrada e vai até lá embaixo. Vamos continuar andando um pouquinho devagar. À esquerda de vocês, descendo, tem um prédio rosa. Essa é a casa da estudante, certo? Você tem a casa do estudante lá embaixo. Opa. Vocês sabem onde é que fica a casa do estudante? Aqui para perto do rio, ali embaixo. Lindona. Ei, quem viu um vídeo da série da casa do estudante? Me diz. Só para eu ter uma ideia. Tá.
Todos vocês já seguem o Festival Histórico, né? Vocês pegaram informações lá. Eu continuei fazendo uns vídeos. Então, a maioria desses temas que eu tenho falado, desses vídeos, está no Alexandre Underline Rocha. Tá certo? Se vocês quiserem pegar. Para o pessoal que já está na frente, se olhar para o lado direito, tem o prédio da antiga Semud. Quem aqui foi empresário, veio aqui resolver algum problema de imposto, porque às vezes a gente errava umas coisas, acontecia, e tinha que vir aqui na Semud. Nesse mesmo terreno, funcionou Ateneu Norte-Rio-Grandense. Fundado em 1834, ele só veio para cá quase 15 anos depois. Se constrói um prédio, tá? E nesse prédio, o Ateneu funcionou até 1954, quando ele vai ali para Petrópolis. Se vocês virem o primeiro andar, ele ainda tem parte do formato à época, tá? Principalmente das portas. Mas não é o mesmo prédio, certo? Ele é o outro. E aqui, o Ateneu mantinha uma educação muito clássica, baseada naqueles pensadores romanos e pensadores gregos, certo? Se vocês começarem a olhar agora para o lado esquerdo, lá na frente, já no começo, quando começa a acabar as árvores, certo? Vão abrir dois lindos prédios para vocês, tá? Um, onde hoje está o Arquivo da Saúde do Estado. Vamos chegar ali que eu falo um pouco mais. Tá vendo esse azulzinho aqui à esquerda? Projeto Giacomo Palumbo, um cara que pensou a cidade. Quem aí é da arquitetura provavelmente entrou em contato com ele para entender a parte de sanitarismo aqui. Quem ainda é da arquitetura ou gostar disso, gente, tem um livro lindo que o Departamento de Arquitetura fez, com o pessoal do grupo lindo também, que é o HCURB, que chama Natal Sã e Bela. Porque aquela coisa de derrubar a praça era uma questão de saúde também. Você precisava deixar os lugares livres, porque as pessoas não tinham o nível de higiene que a gente tem hoje. E aí se transmitiam várias doenças. E é para combater essas doenças se fez isso. Aqui a gente pode dar uma paradinha, tá? Podemos parar? Bom, estão vendo aqui o prédio azulzinho aqui na esquerda? Certo? O pessoal que está mais aqui atrás não está conseguindo ver, desculpe, mas é aqui em frente a mim, literalmente. Esse é o projeto do Giacomo Palumbo. E do outro lado, o Tribunal de Justiça. Aquele já é de um outro arquiteto chamado Herculano Ramos. Aquele ali, gente, e aí eu vou pegar um trecho da minha homenagem às mulheres do dia 8, e vou homenagear uma das pessoas. Vou homenagear uma das pessoas que está cuidando disso, que é uma arquiteta chamada Ilana. Que ela está fazendo o que ela pode para isso aí dentro voltar a feições mais originais. Já chegou assim a discutir que cor, ela está resolvendo, por exemplo, estrutura. E isso é resultado de, no início do século passado, eu estou falando do século XX, entre 1900 e 1910, vocês vão ver muito prédio aqui. E esses são exemplo disso. Porque o que havia de mais maravilhoso era você construir prédios, por exemplo, com essa influência neoclássica, que é ter a nave central ali, estão vendo? Essa parte de simetria, mas os adornos, os detalhes de cada um dos lugares. Cada uma das janelas foi bem adornada. Está acompanhando? E tem lugares, gente, que vocês... Eu vou fazer indicações que vocês conheçam. Mas aqui, eu já olho de cima e vejo a turma dos quadrinhos. Vejo a turma do Pedalando na História aqui, que trouxe a família toda. Tem um monte de Instagram para vocês terem conteúdo da cidade, de história. Só que eu sei que a gente gosta mais das piadinhas do humor. Só que esses outros, você precisa dar um like para poder, entendeu? Que ele apareça para você. Senão você só fica vendo besteira. É legal ver besteira, eu acho mais legal também do que um conteúdo de história. Mas vamos concordar que não é só disso?
É vir na Pinacoteca dia 5 de abril, se eu não me engano. Dia 5 de abril, tem a exposição dos meninos dos quadrinhos. Venham conhecer os caras. A gente está acostumado a dar livro de leitura para criança muito pequena. Não, a gente dá quadrinho. Venham com as crianças. Venham aprender, porque tem um monte de pessoas desenhando ali na hora. Pessoas que desenharam e quiseram que estivesse bonito quando os arquitetos pensaram isso. E aqui é um lugar para a gente refletir, porque aqui atrás de mim tem uma outra coisa. Hoje eu não vou conseguir dar esse choque em vocês, mas tem uma outra coisa que mudou com a indústria que eu comecei a falar lá em cima. Antes da indústria, você acordava junto do galo, junto do sol, você ia dormir quando o dia caía. Só que a indústria começou a dizer que você tinha a hora para entrar para trabalhar e a hora para terminar de trabalhar. Então agora você tem hora não só para ir trabalhar, como você tem que saber se você acordar 6h15, dá tempo de ir no banheiro rapidinho, fazer um cocôzinho, porque eu tenho que trabalhar. Mudou a nossa relação com o tempo, sabe por quê? Eu garanto a vocês que vocês colocarem a mão no bolso, tá aqui ó, todo mundo tem um relógio para saber as horas, saber o que você tem que fazer. E fora os relógios de pulso, né? Eu queria ver se alguém dissesse agora para mim, eu tenho esse aqui de bolso, uma corrente linda. Esse aí caiu em desuso, certo? Mas aqui atrás tem um relógio do Sesc, que a gente faz um trabalho lindo nessa comunidade, tá? Tivemos lá um problema na Rio Branco, mas gente, nada tira esse gigante trabalho que é o Sesc aqui. E quem almoça ali no restaurante sabe qual é a importância disso. Não é só barato, é muito bom. Então, esse terreno tem fotos que só se vê o quartel de polícia lá em cima onde está o Xuxu, que a gente carinhosamente chama de Xuxu. Ele é o Xuxu e eu sou o Chuchu, pode ser assim? Tem que fazer essa diferença. Mas lá em cima era o quartel. O Ateneu mesmo, quando foi fundado, funcionou no quartel e depois veio para cá, conseguiu o seu lugar. Então, imagina isso aqui sem nada, e foi quando o Sesc começa a fazer esse trabalho, que é junto à Federação das Indústrias, que sim, tem projetos culturais e coloca muita coisa, mas muita coisa à frente. A mudança vai estar muito evidente, que a gente está falando do algodão e das exportações, quando a gente olha um pouquinho mais lá para baixo e vê a Capitania das Artes, que foi a nossa Capitania dos Portos. O trio pode andar, tá bom? Grande. Podemos ir descendo, tá? Ali funcionou a Capitania dos Portos. O que a Capitania dos Portos faz? Você não vai exportar algodão para que ele seja vendido para a Inglaterra? Esse algodão que saiu, ele tem que pagar imposto, não tem? Onde é que você coordena o pagamento de impostos? Na Capitania dos Portos. Como é que você... A alfândega, né? Como é que você controlava, por exemplo, a entrada e saída dos navios do Rio? Capitania dos Portos. Entendeu por que esse lugar ficou tão grande? Ele precisou ser construído assim, bem ali no meio do século XIX? A nossa Capitania dos Portos é outro exemplo de restauração. Porque essa fachada que nós vemos aqui é a fachada preservada. Se vocês forem do outro lado, vão poder ver que ela está caiada, né, com cal, o que ajuda a preservar aquela área. E aonde tinha o prédio, foi construído um novo prédio, uma coisa nova, porque a estrutura anterior foi condenada. Então, se você olhar, por exemplo, que ali a gente também tem um exemplo neoclássico, fica muito claro. Tem suntuosidade, tem simetria. Tá certo? E aí, eu preciso agora que vocês deem uma olhada nessa revista linda que vocês receberam e vejam que existe uma matéria muito importante aí, que é a matéria dos solares. Podem ver que as datas desses solares estão de 1900 para frente. Por quê? Porque é exatamente quando tem mais dinheiro circulando aqui, porque se vendeu muito algodão, se entrou no mercado internacional e a cidade começa a florescer. Uma das coisas que aconteceu já nos nossos tempos é que aqui, ó, esse triângulo em que o pessoal está tirando foto ali, acho que é Dorian ali. Essa é a Praça das Mães, aonde ficava quem? Aquela outra cruz que eu falei. Lembram dela?
de uma cruz norte, aqui, e a cruz sul lá perto da Neoenergia. Aqui, quando a gente começa a olhar também para o lado de trás do trio, nós vamos começar a enxergar solares. São casas bem grandes. Agora, é bem aqui, gente, que eu preciso deixar vocês de um lado só do trio. Já tem muita gente para baixo, né? Eu vou desistir da foto. Camille, se você puder vir aqui me orientar, tá bom? Ele não vai conseguir virar não, eu acho. A partir de aqui, pessoal, vamos tentar se manter. Quem já está aqui, passar para o lado direito. Com o trio dá para ficar, mas quem está mais na frente precisa ficar mais à direita o possível, porque pode ser que não possa parar aqui a pista, tá? Do lado direito, para a gente evitar qualquer tipo de acidente. Picolé, pessoal, picolé. Picolé, água. Água, picolé. Picolé, pipoca box, lateral, picolé. Picolé, água. A gente vai fazer uma curva no trio aqui para fazer uma foto com vocês, tá bom? Então passem para a parte da frente do trio.